Boa tarde, boa noite ou bom dia, dependendo da hora que cada um de vocês verão nosso vídeo aí. Hoje é o primeiro vídeo do estudo do passo 2 do programa de recuperação dos alcoólicos anônimos, certo? Nós já vimos no primeiro vídeo do estudo do passo 1 que o programa de recuperação dos alcoólicos anônimos se encontra exatamente aqui nos livros Alcoólicos Anônimos e o livro Os 12 Passos e as 12 Tradições, né? São os dois livros onde poderão ser encontrados os 12 passos ao seu programa de recuperação. Hoje nós vamos fazer o vídeo número 1, estudo do segundo passo para a recuperação. Pois bem, quando a gente fez o passo 1, eu apresentei dentro da minha ótica, isso aqui é claro, é dentro da minha ótica, né, não expressa o pensamento da Irmandade, é apenas a minha ótica. Eu apresentei as leituras referentes ao primeiro passo, né, e mostrei que a função do primeiro passo é cada alcoólico plantar na mente de outro alcoólico a característica exata de sua enfermidade. Então a gente passou todo o estudo do primeiro passo, enumerando, classificando, pontuando, elencando cada característica da doença do alcoolismo, certo? No segundo passo, as leituras que são sugeridas para o entendimento do segundo passo são o capítulo 4 desse livro, intitulado Nós, os Agnósticos. Ok? Me recordo aqui agora que a gente precisa de dar uma passada em alguns trechos da história do Bill, onde ele se denomina como agnóstico. Por isso ele coloca o nome do capítulo 4 de Nós, os agnósticos, porque ele se inclui a esse tipo, a esse caractere aí de membro de Alcoólicos Anônimos. Então a sugestão, capítulo 4, bem no finalzinho da história do Bill, onde ele fala sobre como ele via Cristo, Deus e essas questões, né? O apêndice 2, que chama A Experiência Espiritual, fantástico entender aquilo ali, né, do processo educacional, e não de uma forma súbita e espetacular, vai acontecer uma experiência ou despertar espiritual, e o próprio segundo passo no livro Os 12 Passos e as 12 Tradições. Hoje a gente vai estudar o capítulo 4 e talvez esse pouquinho do Bill lá, certo? Mas o que o segundo passo quer de mim nesse estudo? Bom, no segundo passo, nós vamos estudar esses trechos que eu citei, procurando extrair dele exatamente as características do alcoólico. Se no primeiro passo a gente estudou as características da doença do alcoolismo, no segundo passo nós vamos estudar os diferentes tipos de pessoas alcoólicas. Cada indivíduo ele é único. Poder superior na nossa concepção, ele não fabrica tijolo, que é feito em forma, tudo igualzinho, não. Cada um é cada um. Cada um traz consigo no seu DNA uma formação, um tipo de caracteres, e mais, dentro da educação familiar que teve na infância, dentro das buscas que teve na adolescência, cada um foi desenvolvendo um modo de pensar, o que a gente chama de filosofia. Cada um tem a sua filosofia de vida, o seu modo de pensar a respeito de eles coisas na vida, né? E, no entanto, todos eles têm a coisa em comum, que é o fato de ser alcoólicos. Mas a gente precisa de entender que cada um tem uma característica diferente. E é exatamente isso que o segundo passo quer de nós. Que nós entendamos isso e saibamos
em qual característica, em qual perfil a gente vai se adequar. Seja qual for o nosso perfil, a partir do terceiro em diante, quando a porta se abrir e a gente começar a caminhar, a gente vai caminhar junto rumo ao mesmo destino. Mas aqui no segundo passo nós vamos nos encontrar. Por isso que ele é chamado de o passo de reagrupamento. Porque essas filosofias de vida, esses modos de pensar, de uma certa forma nos separaram, entendeu? Nos levaram a facções diferentes, aí, a tribos diferentes. No segundo passo é o ponto de reagrupamento. É como se a gente fosse viajar. No terceiro passo a gente vai começar essa viagem, certo? E quando a gente vai viajar numa excursão, a van ou o ônibus, ela parte de um centro, de um ponto onde a gente vai se encontrar. E depois, nesse ponto de encontro, vem companheiros de todas as regiões. Norte, sul, leste, oeste, entendeu? De várias regiões. E ali todo mundo se encontra e vai no mesmo fim, na mesma finalidade, no mesmo objetivo. Ok? Então essa é a filosofia do segundo passo. Vem companheiros do norte, do sul, só baixar um pouquinho aqui por causa do anonimato, norte, sul, leste, oeste, nos encontramos num ponto central, esse ponto central é o segundo passo, e dali a gente vai rumo ao objetivo nosso, que é um despertar espiritual, ok? E entre as características do alcoólico, que é o que a gente vai extrair de nossa leitura do segundo passo, a primeira delas é o agnóstico. Agnóstico, certo? Essa é a primeira característica que a gente vai ver logo no título, nós os agnósticos. Logo no título a gente já vai ver. Vamos lá então para a página do capítulo 4 do texto básico. Eu sempre começo pelo texto básico porque ele veio primeiro, né? Ele veio em 39. A página é 73. Nós, os agnósticos. O que seria agnóstico? É bom a gente entender um pouco, às vezes, de etimologia de palavras, para a gente conseguir entender. Por exemplo, a palavra tel significa Deus. Um exemplo é teologia. Logia significa estudo e tel significa Deus. Então, teologia é estudo de Deus. Certo? Agora, quando eu coloco um A na frente do tel, vai ficar atel, que a gente portuguesou para ateu. Ateu contradiz o seguinte, o A na frente do tel contradiz, anti-Deus. Né? Atel seria anti-Deus. Dentro da filosofia ateia, eles não se consideram anti-Deus, porque se eles se considerassem anti-Deus, obviamente eles estavam admitindo que Deus existia, eles eram anti-ele. Né? Mas na etimologia da palavra, o A antes do tel contradiz o que vem depois. Gnóstico significa saber, sabedoria. Né? Vem do grego, gnóstico. Tem até uma filosofia chamada gnose, que é o saber, que é a sabedoria. Tem um amigão meu em Tiradentes que gosta de estudar essa filosofia, bem como outro lá no Rio de Janeiro. Então, se gnóstico é saber, A antes do gnóstico é não saber. Nós vamos aprofundar isso dentro desses vídeos. É um aprofundamento lindo o segundo passo. O crente, que é uma outra característica, que a gente pode até enumerar aqui como número 2, tem o alcoólico crente. O crente afirma que Deus existe, ele sabe que Deus existe. O ateu, que é a terceira aqui, ele não acredita que Deus existe. E o agnóstico ele não sabe. Dentro da filosofia de vida agnosticista, existe um outro ponto interessante. Eu tive alguns amigos de trabalho adeptos ao agnosticismo. O agnóstico, ele gosta muito de colocar Deus dentro de uma caixinha, ou seja, ele limita o poder de Deus. Para ele, Deus não é assim tão super todo poderoso, não. Exemplo,
O agnóstico, ele acredita que Deus existe e está tomando conta de todo o nosso universo, de todo o globo terrestre. Ele até admite que Deus pode impedir que um avião com 300 pessoas exploda, mata todo mundo, que um estádio com 60 mil pessoas tenha uma tragédia. Deus atua no coletivo. O agnóstico acredita que Deus atua no coletivo. Jamais ele acredita que Deus possa interferir na minha vida, produzir um milagre em mim, sem a minha permissão, vamos dizer assim, entre aspas. O agnóstico, ele acredita que Deus atua no coletivo e não no individual. Existem até algumas religiões, alguns segmentos religiosos, placas, dogmas, que têm ideias agnósticas, que também não acreditam que Deus possa atuar no indivíduo. Eles acham que Deus está ocupado demais para tomar conta do universo, para se preocupar comigo aqui, com eu. Né? E isso é um pensamento agnóstico. Isso é colocar Deus numa caixinha e limitar esse superpoder do Criador aí. Certo? Então, é só para a gente entender um pouco o que seria agnóstico, o que seria, né, o agnóstico. Vamos lá. Vamos ler um trechinho aqui. O Bill se coloca como agnóstico. Vamos começar na história do Bill, para a gente ver ele se autodenominando agnóstico e falando exatamente o que vem a ser agnóstico. Né? Já que o Bill se considerava agnóstico. Ele acreditava que poucas pessoas seriam ateias. Eu vou pegar aqui na página 40 do encontro dele com o Weber, amigo de escola. Aquele dia durante a guerra na Catedral de Winchester tornou-me a voltar. Quando ele teve com seu amigo de infância, ele recordou uma placa que ele viu numa lápide lá na guerra antes de conhecer o primeiro gole. Aqui jaz um granadeiro, não se esquece o bom soldado, tenha sido ele morto bebendo cerveja fria ou pelo rifle, né? Então ele lembrou daquele aviso terrível que ele não se deu em conta, né? Então vamos lá, página 40. Eu, Bill, sempre havia acreditado num poder superior a mim. Refleti sobre isso muitas vezes. Eu não era um ateu. Palavras do Bill. Bill não era ateu. Poucas pessoas são realmente ateias, continua ele. Pois isso significa uma fé cega na estranha proposição de que esse universo surgiu do nada e corre sem rumo para lugar nenhum. Meus heróis intelectuais, os químicos, os astrônomos, até mesmo os evolucionistas, que são os adeptos da teologia, que são os adeptos da teoria do evolucionismo, que sempre será teoria, não pode ser comprovado, né? A questão de que o homem evoluiu de um primata, né? De que uma coisa evolui de uma espécie anterior. Então continua o Bill aqui, ó. Ele era apaixonado com os homens da ciência, com a inteligência, né? E continuou sendo, mesmo depois que descobriu sua vida inexplicavelmente transformada, começou a falar em Deus, ele continuou admirando, menos adorando. A gente vai ver isso no segundo passo. Vou voltar para o Bill aqui. Meus heróis intelectuais, entre eles o Thomas Edison, né, que o Bill trabalhou com ele, ou ganhou para trabalhar e depois passou na prova, acho que não foi lá ajudar o Thomas Edison. Meus heróis intelectuais, os químicos, os astrônomos, até mesmo os evolucionistas, propunham inúmeras leis e formas em ação. Apesar das indicações em contrário, eu não duvidava de que por trás de tudo havia um propósito e um ritmo poderoso. Como poderia haver tantas leis tão precisas e imutáveis e nenhuma inteligência? Eu simplesmente tinha que acreditar no espírito do universo, que desconhecesse tempo ou limite, mas isso foi o mais longe que eu pude chegar. Bill, continua ele, abre aspas. Dos padres de todas as religiões, eu discordava a partir daí. Quando falava de um Deus pessoal, que atua no indivíduo, que era todo amor, força e orientação sobrenatural, eu, Bill, me irritava e minha mente de imediato se fechava diante de tal teoria.
A Jesus Cristo eu concedia a certeza de ter sido um grande homem, cujo exemplo não foi seguido bem à risca por aqueles que o reconheciam. Os seus ensinamentos morais excelentes, para o meu uso, eu havia adotado os que me pareciam convenientes e não muito difícil. Do resto, não tomava conhecimento. As guerras que haviam sido travadas, as fogueiras, as intrigas que das disputas religiosas haviam facilitado, deixavam-me enojado. Honestamente, eu não tinha muita certeza de que, afinal, as religiões da humanidade houvesse feito algum bem. A julgar pelo que eu vira na Europa, e desde então o poder de Deus sobre as questões humanas, era insignificante. E a Irmandade dos Homens uma grande piada. Se existia um diabo, ele me parecia ser o chefe do universo. E certamente me tinha, Bill, em seu poder. Mas, no entanto, contudo, porém, quando vem essas colocações, começa a derrubar o que vem anteriormente. Continua Bill aqui. Mas o meu amigo Hebe estava sentado na minha frente e, sem rodeio, declarou que Deus havia feito por ele o que ele não podia fazer por si mesmo. Sua força de vontade humana havia falhado. Os médicos o haviam declarado incurável. A sociedade estava a ponto de mandá-lo para o manicômio judicial. Assim como ele admitiu a derrota total. E então havia sido ressuscitado, subitamente arrancado do monte de lixo para uma qualidade de vida melhor do que tudo o que havia conhecido. Estaria no Hebe todo aquele poder? Claro que não. Nunca houve nele mais poder do que havia em mim, Bill. Aquilo me derrotou. Começava a parecer que as pessoas religiosas tinham razão, afinal de contas. Havia ali alguma coisa agindo sobre o coração humano que operara o impossível. Olha o Bill dizendo: minhas ideias a respeito de milagre foram drásticas e imediatamente revistas. Não importava o desastroso passado. Do outro lado da mesa da cozinha estava sentado um milagre e anunciava boas novas. Você pode duvidar de uma coisa que você ouviu falar, de um fato que você ouviu falar que aconteceu, mas não pode duvidar de um fato que está na sua frente, diante dos seus olhos. Eu posso duvidar de um milagre que o outro me contou, mas duvidar de um milagre na minha frente, é isso que o Bill quer dizer. Né? Apesar dos meus amigos, eu continuo ele aqui, eu percebi que meu amigo estava muito mais do que internamente reformulado, estava num novo caminho, suas raízes agarravam-se num novo solo novo, raízes novas. Apesar do exemplo vivo do meu amigo, permanecia em mim vestígio dos meus velhos preconceitos. Uma outra característica grave do alcoólico, nós vamos ver isso no transcorrer desse estudo, segundo passo. O alcoólico é muitas vezes preconceituoso. Ele primeiro deprecia para depois investigar. Apêndice 2 fala mais sobre isso. Há um princípio com a barreira a toda refutação que não pode impedir de manter o indivíduo na ignorância perpétua. Esse princípio consiste em depreciar antes de investigar, ou seja, fala mal de uma coisa que não conhece. Vamos continuar com o Bill aqui, nosso horário está avançando ali. Apesar do meu exemplo vivo, permanecia em mim vestígio dos meus velhos preconceitos. A palavra Deus me despertava antipatia. Quando era mencionada a ideia de que poderia existir um Deus especial para mim, esse sentimento se intensificava. Eu não gostava daquele pensamento. Podia admitir concepções como inteligência criativa, mente universal, espírito da natureza, mas resistia à ideia de um imperador dos céus, de um czar dos céus, por mais amoroso que fosse seu controle. Desde então, tenho conversado com inúmeras pessoas que pensavam do mesmo modo. Meu amigo sugeriu que me pareceu uma ideia original, disse ele. Por que você não escolhe sua própria concepção de Deus, Bill? Bom, essa colocação me atingiu em cheio. Derreteu a gélida montanha da intelectualidade, à sombra do qual eu vivera
e tremera durante vários anos. A gente vai estudar sobre essa característica também. Essa me atingiu em cheio. Inteligentes demais pelo seu próprio bem. A intelectualidade atrapalhou muito. Era apenas uma questão de estar disposto a acreditar no poder superior a mim. Nada mais me era exigido para dar a partida. Percebi que o crescimento podia começar daquele ponto. Sobre as bases de uma absoluta boa vontade, eu poderia construir o que vi, meu amigo. Será que eu queria? É claro que eu queria. Dessa forma, eu me convenci de que Deus se interessa por nós, seres humanos, quando realmente o buscamos. Por fim, eu percebia, sentia e acreditava. Camadas de orgulho e preconceito desprenderam-se de meus olhos. Olha só, orgulhoso e preconceituoso. Um novo mundo se descortinava. O real significado da experiência lá da catedral atingiu Bill como um raio. Por breves instantes ele havia precisado e buscado Deus. Existira em mim uma simples boa vontade para tê-lo comigo. E ele, Deus, veio. Mas logo a sensação de sua presença foi apagada pelo vozerio terreno, sobretudo pelo que havia dentro de mim. E assim havia sido desde então, diz Bill, como eu estivera cego. No hospital fui separado do óbito pela última vez, o tratamento era aconselhável, pois eu apresentava sinais de delírio trêmulo. Lá me ofereci humildemente a Deus, como então o concebia, para que ele fizesse de mim o que desejasse. Coloquei-me sem reserva sobre os seus cuidados e orientação, admiti por mim mesmo eu não seria nada, não podia, que sem ele, Deus, eu estava perdido, encarei sem piedade os meus pecados e me prontifiquei a deixar que meu novo amigo, Deus, os levasse embora por completo. Nunca mais bebi, né? Então, vou terminar aqui que é bacana. Meu colega de escola veio me visitar, eu contei a respeito dos meus problemas e da minha dificuldade, fizemos uma relação das pessoas que eu magoei, contra as quais eu também estava ressentido, declarei minha sincera disposição de procurar aquelas pessoas, admitindo os meus erros, de modo algum eu as criticaria, eu iria corrigir o que fosse melhor da melhor maneira possível. Eu deveria analisar meu pensamento à luz do meu novo e interno conhecimento de Deus. O bom senso viria a se transformar assim num sexto sentido. Eu me sentaria em silêncio quando tivesse dúvida, pedindo apenas orientação e força para enfrentar meu problema conforme Deus determinasse. Sob hipótese alguma, pediria por mim mesmo, a não ser que meus pedidos resultassem a oportunidade de ser útil ao próximo. Somente nesse caso eu poderia esperar vê-los atendidos. E a resposta seria generosa. Meu amigo prometeu que quando tudo aquilo estivesse terminado, é o ápice dos 12 passos, né? Eu conheceria um novo relacionamento com o meu Criador, o objetivo dos passos. Aqui na 43 o Bill fala sobre o objetivo final dos passos. Ó. Meu amigo prometeu que quando tudo aquilo tivesse terminado, realizado, eu conheceria um novo relacionamento com o meu Criador, que eu teria os rudimentos de uma nova maneira de viver que resolveria todos os meus problemas, mesmo que diz o Fred lá no capítulo 3. A crença no poder de Deus, acrescida de boa vontade, honestidade e humildade, suficiente para estabelecer e manter o novo estado das coisas, eram os requisitos essenciais. Era preciso destruir o egocentrismo, tal, eu continuo aqui, que é o terceiro passo, beleza? E eu precisava entregar-me tudo ao Pai da luz, que preside a todos nós. É isso aí, Deus se aproxima pouco a pouco da maioria dos homens, mas seu impacto em Deus foi tremendo, né? Então o Bill relata aqui na sua história a sua personalidade agnóstica, para a gente entender e concluir o raciocínio que eu tive, o raciocínio que eu apresentei sobre o agnóstico que acredita num Deus que atua no coletivo e não num Deus que atua no indivíduo, né? Está fugindo a tela aqui. Vamos voltar aqui então no capítulo 4, só mais 2 minutinhos.
Então a gente vai seguir aqui no vídeo 2, na 59. Já vi a história do Bill, ele falou ali sobre o orgulhoso, além de preconceituoso. Eu não vou esticar, nem colocar aqui como quinta característica do alcoólico orgulhoso, porque a soma de todas essas características do alcoólico, elas é igual a orgulho. Orgulho o quê? Orgulho intelectual. Tudo isso que a gente vai estudar aqui, agnóstico, crente, ateu, preconceituoso, o cético, que é aquele que duvida de tudo, né? Eu vou acrescentar o cético aqui de uma vez, né? Tudo isso aqui são formas de orgulho intelectual, são maneiras de pensar, são filosofias de vida que devem ser julgadas por terra. Já vou adiantar 2 pontos. No segundo passo, no livro verde, fala assim, tem uma pergunta sem resposta. A pergunta sem resposta, que depois já vai para o bate-papo, lá para o apadrinhamento, para o diálogo entre padrinho e afilhado, e parece que ficou no ar a pergunta. Fala assim, está ameaçada toda a sua filosofia de vida, da qual tanto se gabava. Orgulho, né? Se gabar é um orgulho. Precisa renunciar a tudo isso para se salvar? Não tem resposta. Lá no segundo passo, a resposta vai vir mais na frente, nos passos seguintes, eu vou mostrar isso no futuro. Um outro ponto que demonstra que isso tudo aqui, a soma de todas essas características do alcoólico, precisam de ser julgadas por terra, como o Bill fala que fez aqui, né? Que ele mudou o seu modo de pensar, por isso que a gente compartilha experiência. No capítulo 5, no início dele, na página 87, no rodapé diz assim, nossas histórias revelam, de forma geral, como costumávamos ser, o que aconteceu e como somos agora. Se você chegou à conclusão de que quer o que nós temos e deseja fazer todo o possível para obtê-lo, então está pronto para dar alguns passos. Diante de alguns, nós recuamos, achamos que poderíamos encontrar um modo mais fácil e mais cômodo, mas não conseguimos. Com toda a veemência que somos capazes, pedimos a você, seja corajoso e cuidadoso, desde o início. Alguns de nós tentamos nos agarrar às nossas velhas ideias, aqui, ó. Essas velhas ideias. Precisa renunciar muito. Alguns de nós tentaram nos agarrar às nossas velhas ideias e o resultado foi nulo, até que nos rendemos incondicionalmente. Lembre-se de que estamos lidando com algo desse poderoso, sem ajuda demais, mas existe um que tem todo o poder, e esse um é Deus que você encontra agora. Além de ter esse ponto que mostra que essas ideias têm que ser julgadas por terra, têm que ser substituídas, corroborando com a minha visão de que todas essas características do alcoólico, que veremos no segundo passo, no sua somatória, são formas de orgulho intelectual, no final da história do Dr. Bob, que é o pesadelo do Dr. Bob, capítulo 12, lá na 202 do livro Texto Básico, hoje eu só estou nele, só citei algum trecho do outro sem abri-lo. Olha o que diz os 2 últimos parágrafos da história do Dr. Bob. Se você acha que é ateu, agnóstico, cético, ou tem algum outro, bom, incluiu todos os outros, viu? Incluiu todas as outras características que vimos hoje e ainda vamos ver. Vou voltar aqui. Se você acha que é ateu, agnóstico, cético, ou tem algum outro tipo de orgulho intelectual, além de incluir as outras características, resumiu tudo isso em orgulho intelectual. Se você acha que é ateu, agnóstico, cético, ou tem algum outro tipo de orgulho intelectual que o impede, bloqueia, fecha a mente, impediu, barreira, né, obstáculo, por isso que o segundo passo é para abrir a mente, que o impede de aceitar o que está neste livro, ou na filosofia de arte, diz o Dr. Bob, sinto muito por você. Se você acha, se você acredita ainda que é suficientemente forte, que é a outra característica que a gente vai estudar, a caneta subiu, que a gente vai estudar dentro desse, é o autossuficiente. Olha só, hoje, em pouco tempo, com pouca leitura, já enumerei 6 características do alcoólico. A doença não é a garrafa, não é o conteúdo da garrafa, tá vendo?
Ele é autossuficiente. Ele por si mesmo se basta, suficiente. Dr. Bob cita isso. Vamos lá. Para terminar o vídeo de hoje aí, rapaz, até passou do tempo ali. O problema é seu. Mas se realmente quiser parar de beber de uma vez por todas, se sentir honestamente que precisa de alguma ajuda, sabemos que temos uma resposta para você, ela nunca falha. Bill fala que raramente falha. O Dr. Bob nunca falha. Se você dedicar metade do entusiasmo que costumava para conseguir mais uma dose. Seu Pai Celestial jamais o abandonará. Muito obrigado e até o vídeo 2 sobre o segundo passo.